Tem informação também no Jornal Gente. Tudo bem, Ana? Tudo bem, gente? Bom dia aqui a todo mundo. Eu vim falar sobre segurança no trânsito, né? A gente teve a divulgação nessa semana dos dados do Infociga, que é o banco de dados do governo de São Paulo. E é um banco muito preciso, porque eles juntam as informações das ocorrências no momento em que acontece o acidente na rua, com o boletim de ocorrência. Então, tem os dados do hospital. Muitas vezes a vítima sai do local do acidente, vai para o hospital e acaba falecendo. Então, esse é um banco de dados que costuma ser bastante preciso. E ele trouxe um dado negativo, aliás, aqui para São Paulo, porque depois de uma leve melhora no começo desse ano, as mortes de motociclistas dispararam em maio na cidade de São Paulo. No primeiro trimestre, as mortes tinham caído. A gente até fez uma reportagem sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes. Houve uma redução de 10%. E a gente falou, é preciso ter cautela para ver se isso é de fato uma tendência ou não. E ao que tudo indica, não era uma tendência ainda. Em maio, as mortes de motociclistas dispararam. 48 perderam a vida ou pilotando ou sendo garupas de moto na capital paulista. E isso dá um aumento de quase 55% na comparação com o mês anterior, com o mês de abril. Em relação a maio do ano passado, a alta é de 30%. Até agora, de janeiro a maio, na cidade de São Paulo, foram 177 mortes em acidentes com moto. Isso é quase metade das vítimas de todos os acidentes ocorridos na cidade de janeiro a maio. A redução de acidentes com motos é um desafio nas grandes cidades, né? Não é algo que é exclusivo de São Paulo. Em todos os estados que têm grandes cidades com muito fluxo de trânsito, isso é uma realidade. E até agora, no estado de São Paulo, esses casos aumentaram 5,3% neste ano, enquanto as ocorrências com todos os outros componentes do trânsito estão caindo. Por isso que na estatística, quando a gente olha se está morrendo mais gente ou menos gente no trânsito de São Paulo, continua, infelizmente, um dado em alta. Porque mesmo com a redução no estado de mortes de pedestres, de ciclistas e tudo mais, está morrendo muito motociclista. Então isso acaba desequilibrando as contas e, na média, a gente teve um aumento. Até agora, 2.496 pessoas morreram no trânsito de São Paulo só em 2025. Isso é 2% a mais do que no mesmo período do ano passado. Ana Paula, você circula por São Paulo, nosso ouvinte também, tem muito abuso de motociclista, né? Tem muito abuso, a gente reconhece, é uma categoria, principalmente a dos motoboys aí, que precisa de outras condições de trabalho. Não é razoável que nós tenhamos motociclistas ganhando tão pouco por corrida. Precisamos enfrentar esse assunto. Eu acredito que não trazendo esses colaboradores para o regime CLT, porque é um outro tipo de trabalho é diferente de emprego, e nós temos um mundo em transformação. Então, daqui a alguns anos, os empregos que nós temos hoje, eles serão diferentes, alguns deles serão até extintos. Sim. Como já tivemos empregos que foram absolutamente substituídos por máquinas. São todos. A inteligência artificial vai acabar com tudo? Não. E no quadro Trabalho em Foco, que eu tenho o prazer de apresentar no Pulo do Gato todas as segundas e quartas, conversando com especialistas em RH, eu vejo que quem tem essa mentalidade está muito distante da atual realidade, né? Porque a inteligência artificial faz parte, sim, do mercado de trabalho. Quando usada de uma maneira correta, ela é muito útil. E essas pessoas que desenvolviam trabalhos que foram substituídos, elas vão ter que arrumar uma outra qualificação e tem a chance agora de achar essa virada, né? E começar a se qualificar para ganhar mais, para ter um outro tipo de rotina. Tudo isso é possível mediante essas relações de trabalho. Então, tudo isso para dizer que, apesar de reconhecer essas dificuldades, nós ainda acompanhamos barbaridades do trânsito. Não estou generalizando, não é possível generalizar, porque tem muito motociclista que é prudente, que obedece às regras de trânsito e até mesmo se arrisca nesse trânsito violento e assassino, como você está mostrando, que é o trânsito de São Paulo. Agora, precisamos de alguma atitude mais enérgica. Moto não recebe multa que nem carro, não são todos os radares que pegam as motos.
Nós precisamos dessa fiscalização mais enérgica e mais punitiva para impedir que a gente tenha moto circulando na contramão em cima de calçada. Eu não sei se só eu acompanho isso aí, se vocês também assistem cenas como essa quando estão circulando por São Paulo. Não, acontece demais. No corredor da Augusta, isso é um clássico, ali perto do MIS, mas para baixo no trecho dos Jardins, né? No trecho da Avenida Europa. E Isso é um sobe em clássico. cima da calçada ali também? Ali é mais vi. na contramão. Na É mais contramão. na contramão. E eu me lembro que durante muito tempo, a gente até fez uma campanha aqui no Grupo Bandeirantes para a CET colocar aquelas tartaruguinhas de divisão de pista. Isso, boa, porque daí impede, né? Então, mais ou menos, porque o que aconteceu? Eles começaram a andar tão na contramão e na hora de voltar não tem como por causa da tartaruguinha. Então eles terminam na contramão mesmo, não Aí querem vai nem na saber. contramão direto. E aí, uma coisa que eu vi hoje, inclusive, que está me preocupando em relação a isso, a Ponte Eusébio Matoso, fazia um tempinho que eu não passava ali, ainda está em obra, né? Não acaba aquela obra. E a prefeitura colocou na faixa de divisão ali de sentido, ao invés de colocar um muro de concreto, como tinha antes, colocou tartaruguinha. Tá. O que vai acontecer? A mesma coisa. Quem puder invadir a contramão, como acontece com moto, vai começar a fazer isso na Ponte Eusébio Matoso. Tem muito acidente, colisão frontal, inclusive, lá em cima do viaduto Engenheiro Alberto Badra. Porque é a mesma coisa, passa muito carro, muito caminhão, muita moto, é um viaduto muito movimentado na Zona Leste. E qual que é o pedido dos moradores, de quem dirige por ali? Tentar colocar um canteiro de concreto para evitar a invasão de sentido de pista. Na Ponte Eusébio Matoso, a prefeitura achou que mesmo com essa tendência, com esse histórico em outras vias, era melhor colocar a tartaruguinha e não uma divisão de pista que impeça que as pessoas entrem na contramão. Não entendi nada, mas é um risco que isso possa acontecer ali também. Tem que aumentar a fiscalização e aumentar a sinalização que dá segurança para a motoca andar. Faixa azul, por exemplo. A gente tem muitos quilômetros de faixa azul na cidade, mas ainda é um percentual muito pequeno perto da realidade da cidade de São Paulo. Então, talvez pensar em expandir esse projeto para aliviar esses números aí de acidentes, né? Muito bem, Ana Paula Rodrigues conosco, trazendo informação aqui no Jornal Gente. Obrigado, viu, Ana? Valeu, gente. Bom trabalho. 9h40.